Olá a todos, a Floema hoje recebe uma convidada muito especial para falar sobre um tema que é o coração da nossa farmácia, que é o cuidado personalizado. Estamos aqui com a Roberta Cruz, que é nutricionista, especialista em autismo, seletividade alimentar e nutrição materno-infantil. Bem-vinda, Roberta. Obrigada. E a primeira coisa que eu queria perguntar a você é como surgiu seu interesse no foco pelo autismo e pela nutrição infantil? Vamos lá. Esse interesse surgiu depois que eu descobri que sou mãe atípica e a necessidade no mercado de profissionais realmente capacitados para atender essa demanda, tanto infantil, independente de estar dentro ou fora do espectro. E a gente sabe que dentro do autismo a alimentação é um fator bem desafiador. Sim. Como é que você encara dentro do consultório essas barreiras? Vamos lá. Qual é o maior entrave das crianças serem seletivas? Sempre lembrando que crianças seletivas não necessariamente são autistas, né? Então, a maior barreira que eu encontro, na verdade, digamos assim, é a rotina da criança. Isso desde da interação com a família, com a convivência com outras pessoas, porque a seletividade não é só a questão de recusa alimentar. Ela envolve outras questões. Então, a gente primeiro tem que investigar o motivo dessa possível seletividade alimentar. Sempre lembrando que existe a seletividade e a dificuldade, certo? Seletividade, como o próprio nome diz, a pessoa seleciona o que ela vai comer, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um leque de carboidratos, eu tenho cuscuz, eu tenho tapioca, eu tenho pão. Hoje eu quero comer cuscuz, amanhã eu quero comer tapioca, amanhã eu quero comer batata doce. Então você seleciona o que você quer comer. E a dificuldade não. A dificuldade é um fator que mostra que algo impede da criança aceitar aquele alimento. O que são esses fatores? Alguma alteração, algum trauma, né? Questões psicológicas. Tem as questões sensoriais também, questão de textura. O mais prevalente desses fatores é o orgânico, né? Que aí vem a questão de alguma deficiência ou insuficiência de alguma vitamina ou mineral. Tem a questão também, a questão orgânica, a questão psicológica, a questão sensorial, que são as mais prevalentes. Então, assim, qual é o maior entrave? Engajar a família no processo. Porque muitas vezes o pai traz a criança achando que 30 minutos ou uma hora de sessão vai ser a solução. E não é. Nem na alimentação, nem em qualquer terapia voltada para o autismo. A criança atípica, a dificuldade maior dela na seletividade, nessa dificuldade, é com relação à textura? São todas essas que você falou, né? Sim. Mas a principal seria a textura, que é mais sensível, o sensorial da criança. Textura. E assim, normalmente, na conversa com a família, né, na anamnese, na verdade, eu já consigo, e olhando para a criança, eu já consigo perceber deficiências ou insuficiências nutricionais. E às vezes a gente passa, às vezes não. Quando eu passo a suplementação, que todas as crianças que eu atendo, elas são suplementadas. Então, o meu trabalho é o atendimento, a terapia e a suplementação. Todas as crianças que são atendidas por mim, elas precisam sim ser suplementadas. Tem suplementos que são coringa, né, para essa questão do autismo, e tem suplementações que a gente percebe com o passar dos dias ou com o resultado de exame, ou até mesmo no exame clínico, que a criança precisa repor tal vitamina, tal mineral. Outra coisa que eu gosto de deixar sempre muito claro, eu não levo em consideração o intervalo de resultado do laboratório. Eu faço digamos assim, eu faço uma ligação do que eu escuto na consulta, do que eu vejo na criança, o exame clínico e da alimentação. Por que eu tô dizendo isso, João? Porque como é que uma criança que não come nenhuma proteína tem B12 normal? É impossível. Que a maior fonte de B12 são proteínas animais. Né? Então, o que é que isso me traz? Que o corpo ele está usando das próprias reservas que ele tem para poder a criança funcionar. Então a gente pode dizer que a deficiência nutricional gera a seletividade, que também gera a deficiência e fica nesse ciclo. Sim, tem uma questão assim, hoje qualquer criança que eu atendo dentro do espectro, já que a gente está falando mais de autismo, eu tenho cartas coringas, ômega 3 e trabalhar o intestino. Por que você trabalha o intestino, Roberta? Porque o intestino é um maestro. Há uns anos atrás, ele era nosso segundo cérebro, hoje ele é tido como primeiro, porque ele tem mais terminações nervosas do que o nosso próprio cérebro. Então, se você trabalha o intestino, não no sentido de peristaltismo, ou seja, de funcionamento intestinal, você trabalha sono, você trabalha concentração, você trabalha calmaria. Então, assim, você trabalha cognição, né? Porque normalmente, criança dentro do espectro, ela tem rigidez cognitiva.
E a gente precisa amenizar essa rigidez. Não vai, como é que eu posso dizer, não vai curar, até porque o autismo não é uma doença, ele não tem cura, né? Ele só tem tratamento. Então, assim, vai dar um start. Roberta, você falou muito dessa questão da suplementação, né? Sim. Como você acredita que a farmácia de manipulação ela pode ajudar nesse tratamento mais personalizado? Vamos lá. Qual é a questão? A minha grande preocupação quando eu passo um suplemento para uma criança, dependendo de ser autista ou não, sabor. Então, assim, cartas coringas para mim, dependendo de qual seja, B12, zinco, ferro, é sempre importante a apresentação. Eu sempre levo em consideração o pedido da família, se quer xarope, se quer sachê, mas qual a primeira, digamos assim, exigência da família? Por favor, não tenha sabor. Porque se tiver sabor ou desconfigurar, por exemplo, sei lá, um suco de maracujá, que normalmente eles amam. Aí eu boto uma B12, não vai ficar amarelo, porque a B12 é o quê? Rosa. Ele já vai saber que é ali... a resistência da criança. Então, assim, eu sempre coloco o suplemento para essas crianças, eu sempre oriento, eu prefiro cápsula. Então, assim, mesmo sendo cápsula, que eu acho que ameniza o sabor, eu acho mais interessante ter o mínimo de sabor possível, para que ela, realmente aquela suplementação ela conseguisse ser aceita e ter a funcionalidade que ela precisa ter. Lógico que não é uma mágica, são fatores associados que vão ajudar aquela criança a ter aquele start e perceber que aquele alimento está ali e ela pode comer, que não é ruim, que não faz mal, que não dá dor, porque eu percebo que essas crianças, elas têm muita questão da permeabilidade intestinal. Então, são crianças que elas sentem muitas dores. Ela não come porque ela não quer, porque ela come e sabe que vai sentir dor, e ela não consegue, muitas vezes, externalizar isso. Ela não... Cólica intestinal. Cólica. Então, essa questão da peristaltismo, né, das cólicas, a introdução, por exemplo, de probióticos, ela seria interessante no caso Sim, sempre passo. Probióticos, muitas vezes, as crianças autistas, ou elas são 8 ou elas são 80. Em que sentido? Ou elas têm fezes muito moles ou elas são muito constipadas. Então, assim, a pessoa que não dorme é semelhante à pessoa que não faz cocô. Ela fica o quê? Estressada. Essa questão também da agitação, né, que é característica. Tem muito a ver com o intestino, totalmente. Então eu recebo muitos feedbacks positivos quando a gente faz essa higiene intestinal. A higiene intestinal não necessariamente precisa ter o funcionamento. Muitas vezes a criança ela tem um intestino atuante, ela defeca todo dia. Mas é aquele intestino, ele tá com desbiose, que é exatamente essa questão de ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. E isso gera uma agitação. Aí você perde a concentração, você se estressa e fica aquele ciclo vicioso. Roberta, você também é especialista em fitoterapia, né? Sim. Tem algum tratamento natural que pode ser usado para o autismo? Como é que você vê essa questão da fitoterapia dentro do autismo? Eu sou muito fã da fitoterapia, né? Então, assim, às vezes a gente acha que só o que funciona são as medicações alopáticas, né? Que são as medicações convencionais. Não. Todas as crianças que eu passo suplementação de manipulado, eu tenho, mesmo que seja uma resposta gradativa, mas sempre a resposta ela chega de forma positiva. Eu sou muito, entre aspas, crente da fitoterapia. Ela é uma mão na roda no meu dia a dia como nutricionista desse público de autismo. Já tem muito estudo hoje em dia, né? Sim, e as pessoas elas estão menos preconceituosas também, né? Porque, querendo ou não, todo medicamento ele surgiu através do uso popular, do uso de plantas, né? Sim. E depois a gente vai evoluindo. Meu filho mesmo, ele é uma cobaia. Eu faço ele de cobaia. Eu vou fazer um teste para ver se isso aqui funciona em Pietro. Funcionou em Pietro, vou passar para fulano que tem um perfil parecido, tem o mesmo nível de suporte de Pietro. Então, Pietro é meu laboratório. E tem alguma substância algum fitoterápico que você acha que é bem interessante, assim, para trabalhar atualmente? Você tem usado, que tem sido feito? Vamos lá, os que eu mais uso, que eu vejo que realmente tem respostas positivas. Probióticos, né? E vai depender da composição das cepas, mas o que eu mais gosto é o Plantaro. B12 nunca falta nas minhas prescrições. Zinco, ômega 3, taurina se tornou um forte aliado para a concentração. Ferro, que também para crianças que eu atendo que tem déficit de atenção, existem estudos que mostram que o ferro tem uma relação direta com a atenção. E agora eu estou conseguindo incluir, estou tendo respostas muito positivas de 2 vitaminas do complexo B, outras 2, que é a B9, que a formativa é o metilfolato, que ela trabalha exatamente essa questão do DNA do autismo. Então, quando a criança está muito rígida, muito agressiva, vamos passar B9.
e a B6, que é o piridoxal 5-fosfato, que se não tiver de forma, digamos assim, legal na nossa corrente sanguínea, nem o neurotransmissor é produzido, nem os inibitórios, nem os excitatórios. Vai gerar toda uma desregulação, né? E assim, o recomendado é não passar uma vitamina do complexo B de forma isolada. Todos esses conjunto, estudos, né, que eu faço, que eu tenho, que eu me dedico, elas sempre pontuam essa questão de não ser de forma isolada. Roberta, você trabalha muito com a questão da terapia alimentar, né? Sim. Como é que a gente pode encarar uma criança com alta seletividade que se recusa a consumir o básico? Vamos lá. A duras penas, eu aprendi que numa terapia alimentar o foco não é a comida, é a criança, certo? Então, o que é que eu faço? Eu procuro saber quais são as aptidões daquela criança e na minha terapia, ela pensa que ela está comandando, mas na verdade quem está comandando sou eu. Como é que eu consigo fazer isso? A terapia tem 40 minutos, vamos lá. 10 minutinhos eu deixo a criança à vontade, porque assim, eu tenho crianças que chegam, eu já conheço o perfil de cada uma. Aí umas ficam lá, elas têm que correr, algumas têm que pular, algumas têm que brincar, algumas têm que conversar, algumas têm que ouvir música. Eu separo, a gente vai brincar 10 minutinhos. O que é que normalmente eu faço? Quando é uma receita e a criança se habilita em me ajudar, eu deixo ela ajudar. Se ela não quiser, eu deixo ela lá brincando, eu faço a receita. Quando termina a receita, eu sento perto dela, coloco o pratinho lá, puxo uma conversa, entro na brincadeira e o que é que ela faz? Ela come. Porque eu não foquei na comida, eu foquei nela que estava na minha frente. Então, terapia alimentar, gente, não é sobre comida. É sobre você engajar, encorajar aquela criança que aquilo é delicioso, aquilo pode ser consumido e não vai dar dor. Aquilo não, né? Que a gente tá falando de alimento. Aquele alimento, ele pode ser aceito, ele é maravilhoso, ele vai ajudar no desenvolvimento. Então, as minhas terapias, elas funcionam dessa forma. Roberto, e para finalizar, o que é que você diz para os pais que estão nos assistindo, as mães que têm crianças em casa, que sofrem com essa seletividade alimentar? Como é que a gente pode confortar esses pais para que eles não se desesperem para procurar ajuda? Gente, primeiro ponto para vocês que têm filhos seletivos extremos. Não forcem a criança a comer. O trauma, ele gera um fantasma. Então, sempre a criança, ela vai achar que o momento da refeição, da alimentação, ele é um momento de terror. Segundo ponto, a criança só toma mamadeira, tá tudo bem. Você vai criar uma rotina de horário para tomar aquela mamadeira e um lugar para ela tomar aquela mamadeira. Terceiro ponto, se tá vendo que com o tempo não tá tendo engajamento de novos alimentos, procure profissionais habilitados para esse atendimento. Não quer fazer terapia? Não tem problema. Vai para uma consulta pontual, conversa, traz exames. Se não tiver, só pede a solicitação, vê o que é que pode fazer com essa criança que não se alimenta. Por quê? Além de déficit nutricional, ou seja, o peso não está coerente com a altura, ou a altura não está coerente com o peso, a avaliação nutricional, assim possamos dizer, déficit cognitivo. Uma criança que só não se alimenta, ela não vai conseguir acompanhar uma aula, ela pode passar mal. Então, assim, é importante. A alimentação é tudo, independente de ser criança autista, não ser criança autista, ser adulto. Nossa alimentação diz muito sobre a gente. Então, é essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês. E onde é que esses pais podem me encontrar? João, aqui em Natal, eu atendo na Reability Kids e na Nutrivida. Então, assim, precisou de ajuda, tem convênio de saúde. Se os meninos aqui puderem deixar meu Instagram para falar comigo, que no meu Instagram tem um link do meu WhatsApp para saber onde eu atendo, quanto é o valor de consulta. Eu faço consulta online também. Então, assim, não deixe de procurar ajuda. Não deixe o extremo acontecer. Eu já ouvi um relato de uma criança que precisou passar a sonda porque ela não comia nada. E eu fui convidada a uma conversa em um município aqui do Rio Grande do Norte e uma mãe que estava lá, que o filho não comia nada, só com as pontuações que eu fiz, a criança saiu de um baixo peso para eutrofia, que é o peso normal. E isso, né, a gente fica muito agradecido porque foi um trabalho em grupo, mas a informação ela foi disseminada de uma forma muito respeitosa e responsiva. Queria agradecer muito, Roberta, pela conversa. Acho que foi um bate-papo bem esclarecedor. Espero que todos os seguidores tenham gostado também. E até a próxima. Obrigada também você, João, e a todos da Floema que acompanham a Floema pelo convite também. Sempre estou à disposição para qualquer tema. Se for possível, mais do autismo. Obrigada.